boa tarde oficialmente para todo mundo. Obrigado pela participação. Hoje nós temos a professora especialista Rosimeire Aparecida Antunes Desideri. Essas formações fazem parte, eu já falei um pouquinho na outra, vocês vão ver que tem várias com o mesmo tema, faz parte de um projeto da educação especial. Essas formações estão sendo conseguidas e promovidas pela equipe de educação especial, com o auxílio da CEFORMI na criação de links, enfim. E aí a gente intitulou Como é Tempo de Papear, né? Aproveitando esse momento de pandemia, esse momento para a gente fazer essas lives, de discutir um pouquinho sobre inclusão. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre educação de surdos, com a professora especialista Rosimeire Desideri. Eu agradeço, né, a participação dela. O tema hoje é Libras na Escola, Experiências e Estratégias Pedagógicas, e eu vou falar um pouquinho da Rosimeire. Ela é graduada em Pedagogia pela PUC de Campinas, em 2007, pós-graduada em Libras, Educação de Surdos e Tradução em Portuguesa pela Atualize. Ela possui 17 anos de experiência em educação de surdos e ênfase de ensino de Libras para ouvintes e surdos. Ela participou do grupo de pesquisa de estudos e projetos Avatares Expressivos para a Língua de Sinais na Unicamp. Ministrou como tutora EAD da UFSCar em curso de graduação em Educação Musical nas disciplinas Libras 1 e 2. Ela possui 5 anos de experiência com ênfase em educação bilíngue para alunos surdos em alfabetização e EJA. Lecionou em várias disciplinas teóricas, linguísticas e educacional e práticas de Libras e tradução e interpretação de Libras e língua portuguesa em pós-graduação da Uniararas, da Atualize. Lecionou como tutora presencial no curso de graduação em Letras Libras da UniFAJ. Atualmente ela leciona como instrutora e professora de Libras no CEPRE, da Unicamp. Ministra cursos livres de Libras, básico, intermediário e avançado, e cursos de ensino de português para profissionais educacionais e para alunos surdos no Instituto Libras Visual, Libras Plena, da Pascamp, Mãos Apaixonadas, e ministra cursos de português com ênfase em estratégias pedagógicas e metodológicas para profissionais de educação e educação especial. E Instituto Aerolibras, ministra palestras, oficinas, cursos e workshops. Rosi, muito obrigada pela tua presença. Um resuminho do currículo dela. Como que vai funcionar mais ou menos? Tem ela deu alguns temas, a gente tem algumas perguntas, e vocês, conforme vocês vão tendo perguntas, vocês podem ir colocando no chat, eu vou falando com ela, ou no final a gente também vai abrindo para perguntas, tá bom? Então, Rosi, obrigada mais uma vez, aí com vocês, aí pode, como vocês vão direcionando. A gente está com o auxílio hoje das meninas, das professoras de Libras, né, que trabalham aqui na rede. Então, a Mariana, ela está fazendo a interpretação, tá? A Poliana, a Vanessa, a Maristela e o Jean estão no plano de fundo aí ajudando nessa interpretação hoje, tá bom? Com vocês, meninas. Olá, é um prazer hoje estar aqui com vocês, de ter recebido esse convite. A Mariana me convidou. Né? A Mariana, como intérprete, né, me cobrou esse desafio de estar hoje no grupo de professores. Eu achei muito importante essa empatia, né? Essa troca no processo de ensino e aprendizagem do surdo. É importante vocês conhecerem, se apropriarem desse processo. Quem é meu intérprete? A interpretação de voz, quem está fazendo? Qual é o seu sinal, Poli? O meu sinal é aqui, ó. Faz o dedo em um aqui, ó. Isso. Acho que ela está procurando você. Como está seu nome, Poli? O meu? Peraí. Poliana. Tudo bem. Isso. Então, todos os professores, eu agradeço vocês por estarem aqui participando hoje, né? Eu espero
Que vocês estejam todos aí interessados, né, para a gente poder ter essa troca de experiências, desse aprendizado. Bater um bate-papo também, muito importante para essa troca. Para te ajudar, para nos motivar nesse processo no que condiz à educação dos surdos. O tema, o assunto em questão. Quando o aluno surdo ele está inserido dentro da escola, né, matriculado, o professor às vezes não sabe como hoje se organizar ou como preparar, né, como fazer esse atendimento para receber esse aluno. Aí, meu Deus, gera uma preocupação. E a maioria dos professores não tem assim, uma experiência antecipada com esse público. Então, matricula o aluno surdo, e agora, né? O que fazer? É todo um processo, para cada passo nesse processo educativo, a gente oferecer algo para esse aluno surdo. Porque está previsto na lei. É um direito, né, um decreto, né, que garante ao surdo o direito a ser matriculado, né, também na rede regular de ensino. E como se faz, né, esse processo do ensino para o surdo? É uma pena, porque muitas das vezes não tem, a maioria não existe muitas escolas polos para o surdo, né, escolas especializadas para a educação. E esse processo, é preciso desse processo de adaptação no decorrer da aprendizagem, uma adaptação para esse processo. O professor sabe Libras, né? Ótimo, é um excelente caminho já para esse início de processo de ensino do aluno surdo. Mas, mas na hora do ensino, nós temos várias vertentes. Nós temos o surdo implantado, e tem os surdos que têm resíduo auditivo. Então, assim, nós temos vários perfis de alunos surdos dentro da escola. Temos os surdos e temos os ouvintes. Vocês precisam entender, compreender que a área profissional, de como funciona, né, de como funciona esse processo de cognição, de compreensão do surdo. Porque a cultura surda, ela tem sua característica, né? Sua característica específica que é diferente da cultura do ouvinte, não é igual. São processos diferentes. São grupos, sim, que convivem juntos, ok, sim, no dia a dia, mas é diferente da língua, do idioma, né? A Libra, ela tem a sua própria estrutura, tem o seu próprio jeito de incorporar os sentidos e os seus significados. É importante lembrar o quê? Que o aluno surdo, primeiro, ele tem que se apropriar da sua própria língua. Porque a sua língua materna é a primeira língua, ela é Libras, é diferente do ouvinte, que primeiro ele tem contato com a língua oral. Né? Para o surdo, não, é diferente, não é a parte oral primeiro, é o visual. Por isso é muito essencial que o professor compreenda. Porque dentro da escola, ali na sala de aula, o professor, às vezes, ele, por não conhecer a realidade do aluno surdo, ele não consegue, muitas das vezes, saber como adaptar essa realidade, porque o que ele prepara para o aluno, que a gente diz como ouvintes, é um processo diferenciado, e que já não se adequa para o processo do que o aluno surdo precisa, para poder focar no seu processo de aprendizagem também do aluno surdo. E de um atraso, é importante lembrar, é importante também ressaltar as questões metodológicas, né, de pesquisa no que condiz ao ensino do surdo, também são diferentes. Hoje, eu compreendo porque não tem muita coisa, não tem muita coisa pronta, né,
não tem material, geralmente falta fonte de pesquisas, nortes para essa adaptação, para essa metodologia que oriente o profissional da área, para esse processo de ensino do surdo. Então, nós temos que adaptar, temos que nos organizar para focar, para ver se esse aluno surdo também consegue evoluir nesse processo de aquisição, de aprendizagem. E também na área da educação do surdo, epistemologia, a questão epistemológica do surdo, que é o quê? O que vem a ser isso? É essencial que o sujeito surdo, que ele conheça, e ele se aproprie, né, como surdo, da sua própria identidade. Hoje, é óbvio que os surdos, desde pequenos, eles vão para a escola e não tem intérprete, não tem um profissional que o auxilie, geralmente não tem nada. E fica difícil, mas o professor sabe que a Libras, e o intérprete, eles conseguem trazer esse suporte para o professor, né, de estar fazendo essa troca, né, para poder auxiliar esse aluno nesse processo de aprendizado do surdo. Essa epistemologia é o quê? Essa apropriação do saber do surdo, de como esse aluno aprende. Então, é essencial nós iniciarmos o estudo com o surdo desde lá da educação básica. É excelente para ele começar o processo de superação dessa aquisição de uma maneira mais acessível. Hoje, algumas alunos têm a experiência, né, desse epistemológico do surdo. Por exemplo, a educação bilíngue aqui em Campinas, né, tem a experiência dessa epistemologia, dessa experiência, né, dessa troca, dessa apropriação. E também o que? Outra questão importante. A questão de alfabetização. Letramento, da questão de alfabetização e letramento dos alunos surdos. São vários questionamentos, né, que também se permeiam em volta dessa questão. De como trabalhar, de quais metodologias. São vários relatos, né? São vários temas geradores em relação de como trabalhar, de que metodologia usar. Primeiro, o essencial, o contato. Contato com a pessoa surda, para você conhecê-la. O modo como ela se expressa, como ela se apropria. Entendeu? Então, isso é essencial. Vocês terem essa dinâmica do professor de compreender o surdo. Porque, às vezes, fala, o surdo não aprende, o surdo tem dificuldade de aprender. Mas a metodologia, existe sim meios metodológicos próprios, como por meio, né, da Libras, que promove já uma acessibilidade para esse aluno aprender. Se o professor não sabe Libras, é muito importante estar trabalhando com esse intérprete também, para juntos auxiliar esse processo do aluno no ensino. O que acontece? Às vezes o surdo está na escola, e
professor não sabe Libras. E o surdo faz o quê? Fica lá sentado, olhando, simplesmente copiando, lendo, tal, ou reproduzindo a escrita do que está sendo escrito na sala. Aí o surdo sofre, e sofre muito, porque há uma barreira, né, numa comunicação. Pode gerar preconceito, situações complicadas na relação do professor e do aluno. O professor não sabe, muitas das vezes fica preocupado, fica com medo, fica assustado. Como eu vou atender esse aluno com essa especificidade? Por isso precisa desse preparo, de todo esse estudo, conhecer esse aluno. E também o surdo, ele precisa, para toda a parte estudantil do aluno, ele precisa que se inicie lá desde a base, para aprender a se expressar. E eu falo para vocês que a escola, ela precisa dar trabalho, precisa de bastante esforço, de dedicação para oferecer essa acessibilidade para o aluno. Agora eu quero contar para vocês uma experiência, uma pequena breve experiência que eu tive com uma professora. Uma professora do CEP, que trabalha na Unicamp, né? Professora Joyce. Nueja, que trabalha também com a educação bilíngue. O surdo adulto, ele não sabe Libras. E nem sabe ler, nem escrever. E também não sabe Libras. Então, como? É um desafio esse trabalho. Os temas geradores são diversos para focar com esse aluno adulto. São bastante sinalização, a palavra relacionada com a frase, imagens, isso é em primeiro, porque isso é a língua dele. A Libra está sempre em primeiro. Agora eu quero falar com vocês o quê? Sobre uma experiência no CEPRE. Eu vou fazer um resumo para vocês. Quantos alunos são oralizados? Mas a Libras. Mas sabe Libras, é oralizado, mas sabe Libras, sabe de ler. Mas a leitura não sabe. O surdo oralizado, ele faz leitura. Ele pega assim o material, olha, começa a ler. Ok, mas aí eu pergunto, não entendeu alguma coisa? Nada. Na educação bilíngue, na leitura, mas ele não compreendeu nada. Então ele começa a sinalizar. Aí sim, aí começa o contexto, começam a ficar mais claros. Porque às vezes é perceptível que o professor fala e fala, meu aluno oraliza,
Então ele lê, ele consegue seguir a sequência do que é lido. Só que não, infelizmente ele não consegue. A compreensão não fica clara, não fica precisa. Alguns conseguem, outros não. Alguns conseguem e outros não. Que acaba gerando essa dificuldade na comunicação e na compreensão. A leitura, ela também precisa sempre vir acompanhada da evolução na Libras. E também o surdo implantado. Também tem alunos surdos implantados, profundos, que não oralizam nada. O problema é que muitas das vezes isso acaba gerando uma dificuldade, né? Um atraso na aquisição da língua do surdo. Porque muitas das vezes o implantado ele acaba sendo inibido de poder usar a sua própria língua, e isso acaba dificultando o seu processo de compreensão, porque não oraliza nada. Aí volta de novo a todos aqueles parâmetros que nós estamos discutindo. É um desafio difícil. Então, nós, professores, educadores, precisamos caminhar junto com esse surdo para conhecê-lo melhor e contribuir com o seu aprendizado e para a vida também. Deu um atraso aqui. Tá travando, ela travou aqui para mim. Às vezes a metodologia precisa ser focada em como funciona o surdo aprende. E não é de qualquer forma, não é qualquer estratégia que vai auxiliar ele nesse processo. Eu sei que hoje o currículo obriga a gente a seguir com tudo, né? Um conteúdo. Então, o currículo, ele nos obriga a dar essa sequência dentro da escola. Mas o professor precisa, sim, fazer essas adaptações próprias, específicas para o aluno surdo. Sim. Deixa eu avisar. Tá. Então, agora eu abro para vocês, se vocês quiserem bater papo, conversar, fazer alguma pergunta. Eu vou estar colocando, Mariana, o que vocês falaram, tá? As pessoas às vezes estão falando dos sons. O que acontece? A gente está usando a tecnologia, né? Então, como a palestrante é surda, as meninas estão com suporte de livro. Então, era o microfone da Poliana que estava dando esse eco todo. Então, são as adaptações, né? Oi. A gente falou que vai trocar, a Mari falou que vai dar a fala um pouco para a Rose. Ok, então eu vou fazer mais ou menos as perguntas que vocês colocaram, e aí a gente vai tentando, né, se adaptar a essas novas tecnologias também. A pergunta que ela falou um pouquinho da educação de surdos, da experiência dela. O que eu gostaria que ela falasse um pouquinho é a primeira língua do surdo, nós sabemos que é Libras, né?
como ensinar a segunda língua se alguns não dominam a primeira língua. E eu acho que seria interessante, assim, para nós que já estamos ali nesse caminho de surdos, a gente sabe muito bem o que é a primeira e a segunda língua, né? Se ela pudesse, antes de responder, explicar um pouquinho a primeira língua e a segunda, essas diferenças, e aí como que a gente ensina essa segunda língua se eles não dominam nem a primeira. Se ficou claro. Ok, entendi. Vamos lá. Então, a criança surda, ela não tem a língua de sinais ainda. Ela não aprendeu a língua de sinais, ok? Então, esse é o primeiro ponto. Ela pode ser inserida na escola, mas ela não sabe nada. Libras, português, nada. Então, o primeiro passo é o quê? O primeiro passo, nós vamos ensinar a L1, a língua 1, né? Não tem outro caminho, é a Libras, né? Não adianta você tentar ensinar a escrita, tentar ensinar o português, ela não tem compreensão do que você está falando. Então, primeiro é a língua 1, a L2 ele só vai ficar copiando. A única coisa que ele vai fazer é copiar, mas ele não vai entender. Ele não vai ter a aquisição da L1, né? Não adianta. Então, por isso que eu falo, a metodologia é diferente. Então, é muito diferente da do ouvinte. Não é igual, né? O ouvinte tem a voz, ele vê a palavra, ele começa a articular, ele vê pata, ele fala, ele vê a imagem e compreende, né? Diferente do surdo. O surdo, ele não vê, ele é só o visual. Ele vê o sinal. Se não tiver o sinal, não tem nada, absolutamente nada. Como que ele vai aprender? Entende? Então, precisa primeiro trabalhar a língua 1 e adaptar a metodologia para ele, que é visual, né? Tem que trabalhar dessa forma, né? Demora, sim, demora muito para ele ter aquisição, mas é muito importante ele aprender primeiro a língua 1, né? Depois ele vai aprender a língua 2. Deixa eu silenciar aqui. Vou desligar aqui, Cláudia, que está fazendo barulho. Espera só um pouquinho. Ok. Desliguei aqui. Flávia? Tá. Eu não sei se para as pessoas que estão participando está claro essa questão da língua 1 e da língua 2. Então, só para explicar um pouquinho, porque nós que trabalhamos com surdos, ok, só para explicar para as pessoas entenderem direitinho. Ok, tudo bem. Então, vamos lá. Por exemplo, né? Eu, Rose. Eu nasci ouvinte, certo? Quando eu era bebê, 8 meses de idade, eu tive um problema, eu peguei meningite e eu perdi a audição, fiquei surda, né? Eu não ouço, usei aparelho, tudo, né? Mas eu tirava, porque eu não ouvia nada. Então, eu tirava isso, né? Eu não conseguia ouvir porque só ficava barulho na minha cabeça e eu não compreendia nada. Então, a L1 não é o português para mim, né? É o português? Não, é a Libras. Então, o português é para mim. No caso aqui, então tá, deixa eu voltar. O português é L1. Por quê? Eu não aprendi sinais, eu fui aprender sinais depois, eu tinha 5 anos. Então, como a L1, eu tinha 15 anos, perdão. 15 anos quando eu aprendi. Então, para mim, a L1 é o português. Então, eu só aprendi a Libras com 15 anos. Por quê? Eu olhava, eu percebia, eu tinha muita dificuldade, né? Muita. Né? Eu tive experiência de escrever, eu fui desenvolvendo, eu consegui me alfabetizar. Ok. Então, mas junto à minha irmã, porque a minha irmã me ajudava. Ela me ajudava, ela estava me ensinando a palavra, ela me ensinava o sinal, o significado. Então, eu comecei a me desenvolver e eu fui percebendo que eu tinha muita dificuldade em entender o texto. Eu lia, mas eu não entendia. Então, eu comecei a aprender com 15 anos a língua de sinais. E aí é que as coisas ficaram claras para mim. Então, a L1, para o surdo, é a Libras. É a aquisição. Primeiro ele vai ter a aquisição da língua de sinais como L1.
A criança ouvinte, a L1 dela é o português. Entendeu? O surdo, a segunda língua do surdo é o português. A segunda língua do ouvinte pode ser o inglês, né? Pode ser Libras, pode ser espanhol, né? Pode ser qualquer outra língua, tá? Mas a língua nativa do surdo é a L1, que é a Libras. Entendeu? Ficou claro, Flávia? Para as pessoas que querem ficar, eu vou combinar assim, eu tenho alguns direcionamentos, eu vou colocando, se alguém tiver alguma pergunta, vocês colocam no chat, e aí eu vou abrindo, que aí fica mais fácil para a gente ir conduzindo. Então, eu pensei em algumas coisas para conduzir essa live, mas vocês podem, em qualquer momento, vocês só colocam, ou eu quero perguntar, ou vocês colocam e eu vou fazendo essa mediação, tudo bem? Tá? Então, a próxima que eu perguntar, eu gostaria que ela falasse um pouquinho das práticas metodológicas da educação de surdos. Ela falou um pouquinho da diferença de ter que trazer a questão visual, então que ela falasse um pouquinho para a gente dessas práticas metodológicas. Por exemplo, a escola trabalha com um livro didático, certo? Ok. Tem lá um tema, por exemplo, coronavírus. Um exemplo de um tema qualquer. Então, você precisa de uma imagem, de um desenho que tenha, né? Não aquela escrita, aquele texto enorme, né? Você precisa ter, né? O texto é uma didática, precisa do texto, né? Sobre o coronavírus, mas você precisa, para o surdo, fazer uma adaptação. Você precisa de uma frase pequena, de frases, e não aquele texto enorme, escrito, né? Porque o surdo ele não vai ter compreensão, tem que ser frase, você tem que adaptar, resumir o conteúdo para ele. O texto junto com a imagem. Porque a metodologia, por isso que eu falo para vocês, né? Primeiro o professor precisa aprender a língua de sinais. O primeiro passo é a língua de sinais, para você conseguir explicar o texto para ele, o que está escrito ali, né? Porque é a língua 1 dele, né? É a L1 dele, no caso. Então, frases sobre aquele determinado assunto, você faz uma adaptação metodológica própria, porque não tem uma metodologia própria para o surdo, não tem, você vai procurar, não tem, então você tem que adaptar. Flávia? Continuando nessa parte de metodológica ali, eu vou colocar assim, a questão do desafio do letramento dos alunos surdos, né? A gente sabe que a maioria dos nossos alunos surdos, a vivência deles são com ouvintes, né? E como que a gente consegue fazer um ensino realmente dinâmico, principalmente a questão da alfabetização, né, escrita em português, colocar em L2, se o convívio deles é maior com o ouvinte, como que a gente faria esse processo de alfabetização da L2 escrita para um aluno surdo? Ok. O surdo, no caso, né, o aluno surdo, a grande maioria dos alunos surdos são letrados, né? A grande maioria é letrado. Por quê? Eu vou explicar. O letramento é uma prática da sociedade, né? As pessoas têm esse costume. O contato dele com a família, o contato dele, né, com a sociedade, eles veem, por exemplo, ele vê esse sinal, McDonald's. O surdo sabe o que é, mas ele não sabe o sinal. Ok, mas se ele vê o símbolo escrito McDonald's, ele sabe que ali é o McDonald's. Ele sabe que ali tem um lanche, por quê? Porque ele é letrado. Por exemplo, o surdo adulto, ele não sabe ler, não sabe escrever, né? Mas ele conhece os números.
ônibus, como que ele pega o ônibus, por exemplo, né? Como que ele vai viajar, ele vê o número, ele vê as coisas, ele sabe o número da casa, esse é um ponto. Então, o letramento do surdo, ele é fundamental na educação, essa parte. Mas, quando ele é inserido no letramento, o adulto, primeiro, ele é letrado. É diferente das crianças. Porque o adulto, ele não sabe ler, não sabe escrever. Não, ele já cresceu assim, então ele não sabe ler, não sabe escrever. Ele acostumou a conviver na sociedade dessa forma com o letramento. Agora, as crianças surdas também têm o letramento. Primeiro é o letramento, a primeira coisa. Porque é a alfabetização. As crianças surdas. É possível alfabetizar as crianças. Você tem que ter o trabalho da escrita, da leitura, junto com o letramento, porque os dois se unem na sociedade, não dá para separar as duas coisas, você tem que trabalhar as duas coisas juntas, o letramento e a alfabetização. Depende muito do surdo, né? Se é o surdo, se ele é criança, se ele já é adulto, isso depende bastante. Claro. Tem uma pergunta da Solange, ela colocou o seguinte: como deve ser a progressão desse aluno que ainda não está alfabetizado na L1, nem na L2 no Fundamental 2? Então, tem um aluno no Fundamental 2, ele não tem nem o domínio de Libras e nem está alfabetizado. Como que a gente faz essa progressão dele de ano, né? Eu acho que a pergunta deve ser mais ou menos essa. Infelizmente, né? Eu entendo isso, é uma discussão muito grande isso. Progressão. É uma política, né? Eu entendo essa questão, é uma questão política, né? Do ensino. Por quê? A gente sabe, a progressão continuada, ela existe, né? É uma realidade, está na lei, né? Infelizmente, ele tem que passar. Alguns alunos que não sabem ler e não sabem escrever, vão do ensino fundamental ao médio, infelizmente, né? E com o tempo, ele vai construir a história de vida dele, né? Com o tempo, a vida dele. Ele não teve intérprete, ele não teve professor que sabe Libras. Por isso que eu falo, a base tem que ser muito boa para ensinar Libras desde pequeno, para que ele aprenda a ler e a escrever e a se desenvolver em língua de sinais né, e cresça como qualquer outra pessoa. Infelizmente. Eu não concordo em você passar o aluno de ano se ele não corresponde, né? Mas tem essa política, essa questão política que a gente tem que passar, né? Tem que pôr nota 5 e continua passando, né? Tenho dó, mas infelizmente os professores, né? Vê e fala, passa, coitado, ele não sabe mesmo, então passa, né? É uma questão política, infelizmente, tem que passar. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode ir colocando, tá? E aí eu vou fazendo, senão eu vou colocando por aqui. Deixa eu ver, eu estou tentando pegar as perguntas mais ou menos do que ela está fazendo, tá? A questão, o professor interlocutor, né? Como que você vê ali? Ele pode interferir na explicação que o professor regente deu, né, de modo que o aluno entenda, ou a função do professor interlocutor, do intérprete, é só interpretar o conteúdo que o professor está passando? Então, como que funciona esse professor interlocutor? Ele só interpreta o conteúdo ou ele pode fazer uma mediação entre o professor e o aluno?
o papel do professor interlocutor é passar, simplesmente é receber e passar, né? Ele recebe do professor e passa a informação. O professor, o intérprete não é professor, o intérprete não tem essa função de professor na sala de aula, né? Ele tem o papel de mediar, de traduzir, simplesmente. Agora, não pode, em hipótese alguma, interferir o professor. Agora, o aluno, se ele tem dúvida, ele tem que levantar a mão, o surdo levanta a mão, o professor se dirige até o aluno e o intérprete faz a tradução do que o aluno está falando, né? Para que o professor, olha, então eu estou dúvida sobre isso, chama o professor, o aluno, e o intérprete simplesmente interpreta, só interpreta. E também, alguns professores, na sala de aula, os alunos estão conversando, né? Eles obrigam, obrigado, eles são... Os alunos e ouvintes, se eles estão conversando na sala de aula, ou fazem alguma pergunta, eu fico na minha. O aluno, ouvinte, pergunta diretamente para o professor, né? E o intérprete, a mesma coisa, ele interpreta tudo o que está acontecendo no ambiente, né? Então, se eles estão conversando, a função do intérprete também é mediar essa conversa, né? Atualmente, hoje, a nossa realidade do ensino, da educação, é que o intérprete, ele acaba fazendo o papel do professor em sala de aula, né? Por quê? As crianças, né, eles não sabem língua de sinais, os surdos, né? O professor não sabe língua de sinais. Então, ocorre isso. O intérprete acaba fazendo o papel que não é dele e acaba ensinando também. A Priscila perguntou também como trabalhar com essa criança ainda na educação infantil. Qual metodologia deve ser usada para ensinar Libras de forma que a criança compreenda? Primeira coisa a trabalhar são a identidade do surdo. A primeira coisa que a gente vai trabalhar é a identidade surda, para ele se reconhecer como sujeito surdo. Por quê? Porque ele cresce, né? Ele não está ainda com a identidade formada, a identidade dele está muito mudada. Então, ele não tem contato, é só ele. Quem sou eu? Eu preciso primeiro entender quem sou eu. O que acontece comigo? Tem algo de errado comigo? Aconteceu o que comigo no passado, né? Então, eu cresço sem saber quem eu sou. Então, eu não sei. Eu não sei quem eu sou. Então, antes, eu chorava, por quê? Eu dava risada, algumas palavras, mas parece que eu sou o único surdo agora, eu sou a única pessoa surda. Eu não tenho contato com outros surdos, então eu não me identifico com outros pares, né? Então, a primeira coisa, a gente tem que trabalhar a identidade dele, para ele se reconhecer como surdo e ele perceber, né, quem ele é, que ele é surdo e as questões que precisam ser trabalhadas com ele. Também, na educação infantil, você precisa ensinar. Rotina, você precisa trabalhar rotina com ele, o dia a dia dele, né? É a primeira coisa. Então, primeiro é a L1, você tem que trabalhar Libras com ele, explicar as rotinas, todo dia, como é a sua vida, né? Visualmente, mostrar para ele alguns desenhos, algumas figuras, mostrar o desenho do banheiro, de como se escova os dentes, da hora de brincar, como é o horário de almoçar,
é tudo visual. Você precisa fazer as adaptações visualmente para ele, né? A metodologia ela tem que ser adaptada para visual, né? O desenho, depois o sinal, você faz o desenho, depois faz o sinal e assim por diante. Claro. Estou tentando aqui, vou ver aqui. Como que ela vê o trabalho do AE nas escolas, né? Para o AE, para o aluno surdo, né? Se ela acha que ele promove algum avanço efetivo na aprendizagem dos alunos surdos, e se é o professor do AE que tem que alfabetizar o aluno surdo, ou que quem tem que alfabetizar é o professor da sala de aula. Ok. A alfabetização é o professor da sala de aula, né? Primeiro, quem ensina a alfabetização é o professor da sala de aula, ok? Segundo ponto, o AEE, eu percebo que não funciona muito bem para o surdo, né? Não funciona muito bem para o aluno surdo, por quê? Eu percebo, né, segundo a minha experiência, que eu já frequentei várias escolas e que eu pude perceber que o professor especialista, o professor, ele não consegue entender ele não consegue entender o ensino da Libras. Entendi. O professor do AE só ensina Libras. É isso, entendi. Não é conteúdo de aula. O professor da AE, ele vai ensinar Libras, não é conteúdo, né? Não é um reforço. Tá? Então, às vezes, né, o surdo... Eu já tive vários alunos surdos que reclamam. Eles reclamam muito do AE na escola. Porque eles não aprendem nada lá. Né? É só brincadeira, é só joguinho, né? São só essas coisas. Parece que é para passar o tempo, fica lá se comunicando, brincando, né? E, infelizmente, é isso o que eu percebo, né? Mas a responsabilidade é do professor da sala de aula em alfabetizar essa criança. O AE é um reforço, é só um reforço, né? Que vai de encontro ao conteúdo da sala de aula, tá? Então, essa função, aí sim, para que o aluno consiga compreender o que é ensinado em sala de aula. Essa questão que ela coloca do reforço é no sentido de trabalhar com a Libras no AEE, né? Nesse sentido, né? Não de reforço de conteúdo, porque acaba não sendo a função do AEE, mas de trabalhar a língua, né? Trabalhar Libras, é isso. Isso. O que ela diz, o que ela percebe, sim, que a função do AEE é ensinar Libras e reforçar o conteúdo da sala de aula. Isso mesmo. A Selene está perguntando quem ensina Libras para criança? Então, se na escola o professor for surdo, melhor ainda, porque aí ele vai aprender Libras, né? Ou em casa ele não tem professor, né? O ideal é na escola, mas na escola também não tem. Então, se na escola tiver um professor surdo, melhor ainda para ensinar. Aí ele vai ver o professor como um modelo, e ele vai conseguir copiar isso e conseguir aprender. E na escola, se não tem professor surdo na escola, mas tem o professor que sabe a Libras, o professor também quem vai ensinar a Libras para o aluno. Agora, em casa, 90%
dos filhos surdos é o pai, são pais e mães ouvintes, né? Então, em casa, ele não aprende. Fica mais difícil ainda a comunicação. É só gestos, mas depende muito da família. Vai depender muito da família. Vai depender da mãe, se a mãe aprendeu a Libras, né? Se ela sabe para se comunicar com o filho, mas depende. 90% dos familiares são ouvintes. Eu vou complementar essa pergunta da Selene. Nós sabemos que 90% das famílias, os pais são ouvintes. Aí eu chego numa escola que eu não tenho um professor surdo. Como que a gente faz com essa criança surda lá na escola, se a família é de ouvinte e a escola não tem ninguém que saiba Libras? Como que a gente trabalha com essa criança? Então, vai prejudicar muito essa criança. Infelizmente, essa criança ela vai ser muito prejudicada, né? A família precisa procurar um responsável, um recurso para auxiliar essa criança na língua de sinais, na aquisição da língua de sinais. E na escola também, é lei. Precisa colocar o intérprete junto. Deixa eu complementar. Então, eu perguntei para ela o seguinte, né? Deixa eu falar aqui. Eu perguntei para ela, tá, mas eu não tenho um professor surdo, não tenho um professor que sabe Libras, em casa ninguém sabe. Então, coloca seu intérprete. O intérprete é quem vai ajudar esse aluno a aprender Libras? Ela disse sim, é o intérprete, então, que vai ensinar Libras. Já que não tem a função do professor, o intérprete tem que fazer essa função. Era o que ela estava me dizendo. Eu ia fazer a mesma pergunta, Maria. Tem duas perguntas aqui. A primeira da Luciana, se tem algum curso de... Só ela concluir aqui. Tá. Ela está falando assim, o ideal é que a família se matricule, né, o surdo numa escola que tenha Libras. Né? Que na sala de aula, uma sala de aula bilíngue. Esse é o ideal, né? O ideal é que tenha uma sala de aula bilíngue. Ela estava complementando. Né? Então, na sua casa não tem, né? Se em casa ele não tem, se na sua escola não tem. Ela está perguntando para mim se na minha escola tem sala bilíngue. Na minha escola não tem. Não tem também. Então, tem duas perguntas. Uma da Luciana. A Luciana pergunta se tem algum curso de Libras de língua de sinais com custo mais acessível. Tem vários cursos, vários lugares, são diversos cursos. Tem curso de R$100 que você pode pagar, tem curso que é gratuito, tem várias opções, vários lugares que você pode procurar e escolher o melhor para você, mas sim, complementando a fala dela, né, hoje em dia, Flávia, tem curso gratuito, muito curso de graça, né, hoje em dia para aprender Libras ficou muito fácil, né. Ficou mesmo. Tem várias perguntas agora, estou gostando de pessoal. A Mônica pergunta, um aluno com implante coclear deve aprender Libras? Ela teve uma aluna na educação infantil que a médica e a família não autorizavam o ensino de Libras para ela. Isso é uma grande discussão, né, do implante não usar Libras. E aí, o implantado, ele tem que aprender Libras? Então, a pergunta é muito boa, realmente, né? Olha só, eu já tive experiência, né? Eu já tive experiência com alunos meu, a idade dele, meu aluno, idade acho que de 4 anos, né? Eu ensinava Libras para ele, né? E ele me respondia em Libras, né? Perfeito, ele teve um
uma melhora muito boa. A mãe dele, de repente, resolveu implantar o filho de 4 anos. Então, né? E aí ele deixou a língua de sinais. Eu tive que deixar a língua de sinais. Ele fez o implante. 2 anos depois, o menino só gritava, gritava. Não mudou completamente a educação e o comportamento dele, ficou horrível mesmo, horroroso. Ele gritava na rua. A mãe obrigava ele a falar, né? Então, por exemplo, né, o menino pedia água, ele queria água. A mãe falava, fala água, eu quero que você fale a palavra água, fala. E ele se recusava, ele começava a gritar muito por causa disso, né? Então, 2 anos depois, né, não sabia mais nada de língua de sinais, 2 anos de implante, não desenvolveu a língua, o menino não fala. Aí ela voltou para a língua de sinais. Hoje, né, ele é meu aluno, ele sabe Libras, né, a gente consegue se comunicar, mas eu vou falar a verdade para vocês, né, a Libras, ela não atrapalha a oralidade da criança em nada, ela nunca vai atrapalhar, né, muito pelo contrário, ela vai ajudar essa criança a se desenvolver. Então, pode oralizar, pode fazer Libras, os 2 juntos, tá? Eu faço os 2 com os meus alunos, não tem problema nenhum. Agora, se a família falar que não quer, né? Aí você precisa obedecer o que a família fala, né? A gente precisa respeitar a família. Mas eu já aviso a vocês, né? O filho não vai se desenvolver. Tá? Ele não vai só na oralidade, vai ser muito difícil essa criança se desenvolver e ela ter uma compreensão completa. Desculpa, eu não desliguei o microfone. O Alisson, ele coloca assim, que ele acredita que tanto o professor quanto o AE são necessários para a formação da criança surda, mas uma forma de tentar atingir de forma mais efetiva essa criança é a capacitação e a formação dos professores da rede em Libras. A rede hoje dispõe dessa formação? Existe alguma sugestão para a formação externa? A formação para o AE é educação especial, né? Você escolhe a habilidade. Você escolhe qual habilidade você prefere, se é surdo, se é cego, com qual habilidade você vai trabalhar na educação especial. Mas ele precisa aprender Libras. Mas, por exemplo, a pós-graduação, o curso de pós-graduação de educação especial é muito fraco, ele é só o básico de Libras, né? Ele não vai te dar experiência, você vai ter que procurar cursos fora para você ter uma fluência em língua de sinais e poder trabalhar, tá? Porque é contato com o surdo, é contato com a comunidade surda, é essa troca de experiência que vai fazer você ser fluente em língua de sinais e poder ajudar o aluno. Alisson, não sei se respondeu, qualquer coisa você... acho que quando você pergunta se a rede hoje dispõe de formação, a rede de Vinhedo, acho que desde 2017 foi o último ano que nós demos curso de Libras para os professores, a gente fazia o básico. Optamos por parar pelo interesse mesmo das pessoas que estavam fazendo, então, até pela demanda nossa, e as formações a gente está tentando nesse sentido, de ir trazendo esse movimento. A gente trabalha muito dentro da escola onde eles estão, né? Hoje, estão todos na mesma escola, Mariana? Estão, né? Hoje estão. Hoje sim. A gente tem então, aí a gente tenta... o Matheus, a Samara. A Samara e a Vitória. É. Isso.
Então, depois, Alisson, qualquer coisa você pergunta. E a Karina, ela coloca mais uma opinião dela, que na minha opinião, as crianças surdas deveriam, desde pequenas, ter contato com surdos mais velhos, e a prefeitura deveria incentivar esses encontros com grupos ou associações que unam os pais e surdos para que possam passar a sua cultura e a sua língua. Também as escolas, ser bilíngues com professores surdos ou ouvintes que têm contato com a comunidade surda e o ensino para ouvintes de Libras. Exatamente, ela está dizendo, exatamente isso mesmo que a professora coloca. Estava andando no chat aqui, tá? A Juliana, penso que seria importante que todas as crianças, desde a educação infantil, tivessem contato com a Libras, mesmo que não haja naquele ano uma criança surda na escola, pois isso faz parte da educação para diferenças, mas isso esbarra na formação dos professores. Eu concordo com o que a professora fala, né? Se tiver criança surda, melhor ainda, né? Todos juntos, muito melhor, né? O contato e essa troca. Mariana, a Vanessa perguntou se você quer trocar a voz. Não, acho que já tá quase no fim. Aqui eu não sei se alguém tem mais alguma pergunta, né, ali. Não sei se alguém tem mais alguma coisa, eu estou acompanhando aqui no chat. Eu tenho uma pergunta. Pode fazer, Joyce. Mariana, o que você prefere? Que a Joyce escreva e eu fale, ou ela fala e você... Não, pode falar. Então, Joyce, pode falar. Eu tenho uma aluna que ela tem leitura labial. Na opinião da professora, o que ela acha que eu deva fazer? Estimular a Libras nela ou manter essa comunicação de leitura labial com ela? Uma aluninha de 5º ano. Joyce, você repete para mim, eu não te ouvi. Eu ouvi, Mari. Ela tem uma aluna de 5º ano que faz leitura labial. Então, ela quer saber, na opinião da professora, se ela incentiva essa leitura labial ou se ela faz uso de Libras. Não, eu vou te explicar por que eu acho que atrapalha a comunicação. O aluno que tem leitura labial não ajuda. Por quê? Por exemplo, a palavra... Olha, eu estou soletrando uma palavra. Faca. Agora falar vaca. Agora vaca. É a mesma coisa, praticamente a mesma coisa para essa criança que faz leitura labial. Então, a oralização, ela não ajuda na compreensão. Então, eu acho que precisa, né, incentivar, continuar com a oralização, mas precisa colocar a língua de sinais junto, tá? Porque só a oralização não vai ajudar. Olha só, vaca e faca, por exemplo, são duas palavras, são sinais diferentes, né? Mas a escrita e a fala, a compreensão da fala é diferente. Então, seria bom para auxiliar. Entendi. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta, alguma coisa para... Peraí que eu acho que apareceu mais uma aqui. A Solange, eu sou professora de educação infantil e de língua portuguesa. Teve um aluno no 6º ano que não estava alfabetizado faz algum tempo. Comecei a trabalhar com materiais básicos de letramento na língua portuguesa, atividades com alfabeto, entre outros que pudessem auxiliá-lo. Ele passou a copiar tudo da lousa e a fazer essas atividades em pouco tempo. A intérprete, na época, colaborou bastante, porém uma professora de AEE disse que não era assim que se alfabetizava um surdo. Eu não sabia e nem sei Libras. Acho que ela está colocando... Eu quis dizer, Flávia, que ela falou que estava errado, mas ele conseguiu, ele passou a ser copista na época e começou a fazer as coisas. Ele não fazia nada quando ele entrou. Mas falaram que eu estava errada, mas eu consegui alguma coisa com ele. Eu fiquei na dúvida, isso faz algum tempo, eu não sei daí como proceder, se eu tiver novamente um aluno. Você precisa ter muito cuidado com isso, né? A idade, eles no 6º ano já têm o que, 11, 12 anos, mais ou menos, né? Mais ou menos aí.
ele não é criança, né? O jeito dele agir, as percepções dele, a autoestima dele, né? Então, você tem que tomar cuidado com essa questão da autoestima, porque ele não é criança. Então, talvez você inferiorizar, pegar atividades que ele se sinta infantilizado, né? Então, o importante é você fazer a mesma coisa, mas você fazer uma adaptação com o conteúdo dele, que ele está utilizando em sala de aula, entendeu? Então, você tem que ter essa estratégia de fazer adaptação, né? Independente do material, você começa a alfabetizar, mas sempre adaptando. Também, eu já vi alguns professores que tem materiais de alfabetização ótimos, trabalham com alunos adultos, são ótimos os materiais. Tenho alunos que se alfabetizaram de formas diferentes. Eu acho que o que ela quis dizer aqui, Flávia, é que o ideal é você pegar o que você tem em sala de aula e adaptar para o aluno, né? Não infantilizá-lo, pegando atividades muito básicas, né? Mas adaptar o conteúdo para atender esse aluno que você tem em sala de aula. Até para que a gente não desmotive ele. Então, tentar dentro do que os demais alunos estão fazendo, trazer para que ele consiga estar fazendo. Mas acho que tudo é recurso que a gente vai tentando, né? A professora Joana... Complementar. Pode. Depois eu falo da Joana, vai lá. Então, ele adorou a ideia. Ele passou a fazer tudo, ele levava para casa as coisas da educação infantil. A intérprete, ela trazia para ele também livros, que ela tinha até de alfabetização de primeiro ano, na época. E em classe, quando ele passou a copiar, ele copiava tudo de língua portuguesa. Então, foi em pouco tempo que ele passou a copiar o que eu dava em sala de aula. Ele conseguiu entender a dinâmica, porque, inclusive, a letra cursiva eu ensinei para ele. Eu passava no caderno, ele fazia em casa. Então, ele não foi infantilizado nessa questão em relação aos outros, tá? E a classe era muito boa e colaborava. Conversavam com ele, ajudaram bastante. Muito obrigada. Muito bom. Isso é muito bom. Parabéns, professora. A professora Joana, ela fala assim, que no caso dela, ela teve um aluno surdo há muitos anos atrás e fez o curso de Libras. O aluno também, né, correu tudo bem e tal. Ela pergunta se hoje, depois de vários anos, ela receber um aluno surdo, se ela terá que fazer um curso novamente. Eu vou até dar o palpite, vai, viu, Joana? Porque eu acabei de dar os cursos, parei de trabalhar com Libras efetivamente, acho que em 2016, 2017, aqui na rede. Eu já esqueci muito. Ela está dizendo assim, sim, precisa refazer o curso, porque a língua muda muito, né? Eu pergunto para vocês, vou dar uma dica para vocês, né? Uma dica. Vocês, que são professores, né? A escola precisa oferecer curso de formação continuada de Libras. Mas a estratégia, as metodologias voltadas para a pedagogia. Para o surdo, pedagogicamente, pensando pedagogicamente no aluno surdo. Então, esse trabalho de Libras, mais o trabalho de ensino, né, pensando na formação de professor, que o professor vai trabalhar com esse aluno, para você se sentir seguro a trabalhar com esse aluno. Interessante a visão dela. Interessante mesmo, né? A gente não pensa nisso, a gente vai pensando no curso sistemático, né? É interessante, bem se pensar nas estratégias, nas formas de trabalhar com aquele aluno, né? Porque hoje, infelizmente, a gente conseguiu ter os interlocutores para estar ajudando em sala. Então, se o professor tem essa segurança de qual estratégia, qual caminho fazer para estar ensinando aquele conteúdo, o interlocutor também, com a Libras, acho que acaba ficando mais fácil, né? Exatamente. Você une os dois e você consegue trabalhar. Não sei se alguém, tentando ver aqui no chat, não sei se alguém tem mais alguma pergunta, mais alguma colocação.
Nada? Bom, eu agradeço, Rosemary, professora Rosemary, pela atenção, pela disponibilidade, né? A gente foi pensando, fizemos o convite, prontamente você aceitou. Muito obrigada, trazendo essas explicações, esses debates que eu falei, a gente está propondo sempre, né, essas discussões. A gente tem várias aqui, eu vou passar rapidinho o cronograma do que a gente já tem programado para vocês irem pensando. Amanhã a gente tem uma com o Instituto Ser, que vai falar um pouquinho do teatro, dessa parte mais artística dos alunos com TEA, às 16h. Dia 26, é a professora Rita Vieira, que fala do atendimento educacional especializado. Dia 2 de setembro, a professora Rosângela Machado, ela vai falar da Política Nacional de Educação Inclusiva, foi uma das pessoas que escreveu a política. No dia 9, a gente fala de novo sobre surdez com a Doane, né? A Doane foi uma professora nossa aqui da rede o ano passado do processo seletivo, então ela vem falar um pouquinho também de surdez. E no dia 23 de setembro, eu trago um gestor e a diretora pedagógica da Educação Especial de Jundiaí, para trazer um pouquinho da experiência de uma outra rede para a gente ver. Então, fica o convite, né, de vocês estarem participando com a gente essas lives que a gente está fazendo, né, o Tempo de Papear. Professora Rosemary, muito obrigada, né, mais uma vez, foi uma tarde gostosa. O pessoal está elogiando no chat, tá todo mundo falando que foi muito boa. Obrigada, a gente, né, pela tarde, né. Para mim foi uma atualização em surdos, que a gente eu falei para as meninas quando a gente montou, falei, preciso do suporte de vocês, porque eu estou um pouquinho desatualizada na parte de surdos, então a gente precisa estar sempre se reciclando. Mariana, Vanessa, Poliana, Jean, a equipe que trabalha com surdos aqui com a gente, muito obrigada pelo suporte, né, aí na interpretação, na voz, né, no auxílio. Muito obrigada, viu? Obrigada por vocês estarem participando. Eu também com vocês. Agradeço. Para quem vier, até amanhã. Ela está agradecendo muito a todos vocês por terem participado com ela, viu? Ela está à disposição para o que vocês precisarem, podem contar com ela, viu? Muito obrigada.